é nosso professor lá do seminário, é um teólogo nato, escritor, tem várias obras escritas dele, tá? Depois vocês vão poder conhecer. E é isso aí. Ele é professor também da IBD, da igreja dele. E. Vamos lá. Senhor Santos Pai, muito obrigado, Pai amado, por mais uma tarde. Estamos aqui ali para aprender um pouco mais da tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem viabilizado, Senhor, meios para que a tua palavra chegue clara e simples para nossos ouvidos, Senhor. Abençoe o professor Jean, Senhor, que ele possa estar transmitindo tudo aquilo que tu programasse para que ele transmitisse para a gente, Senhor. Em nome do Filho amado Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu amado. Deus abençoe. Queridos Pai do Senhor, é um prazer, viu, tá convosco aqui nesta oportunidade. Walter, né, e o Will são nossos alunos ali do STPN e são alunos muito assíduos. É um prazer, né, a convite deles estar conhecendo mais uma parte da família de Deus aqui, Paróquia Emaús, não é isso? É um prazer, viu, estar convosco, ainda mais estudando uma lição que é um tema muito importante para a gente, viu? Eu não pareço, mas ainda sou jovem, viu? Talvez só jovem há mais tempo, né, do que alguns aqui, mas ainda jovem, né? E a gente também leciona jovens lá na nossa igreja, eu sou da Assembleia de Deus em Abreu Lima. Temos N atividade, né, na EBD e lecionamos em outras instituições, né, enfim. Mas não vem ao caso, a gente pode se conhecer melhor depois. Mas a proposta seria não ser só uma primeira aula, né, da lição atual, mas uma síntese de todas as lições, inclusive uma dinâmica, né? Eu vou disputar com o tempo aqui para ver se ainda a gente consegue, pelo menos, introduzir a dinâmica, né? Talvez não concluir, mas introduzir. Então, a lição que a gente tem em mãos, eu vou convidar vocês, né, a fazer a leitura de um texto, que é o texto que está na lição. Tem dois textos que iniciam a lição. Não sei se alguns já tem aqui o exemplar da mesma, não, né? Então, pronto. A gente vai ler apenas o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Né? O tema da lição, isso daqui, né? Vai falar sobre a verdade e o engano, que versa sobre ideologias e falácias. A gente vai estar estudando, vai fazer menção, né, sobre a diferença e alguns tipos de falácias que são apresentadas aqui na lição. Entre a verdade e o engano, é uma lição publicada pela CPAD pelo pastor Eduardo Alves, né? Eduardo Leandro Alves, é um pastor da Assembleia também, né, que comenta muito bem lições da área de apologética, que é uma parte da teologia que estuda a defesa da fé cristã, né? Então é um tema muito importante para nós nos dias atuais, né, que enfrentamos desafios na universidade, na escola, né, em todos os lugares. Então ele começa com o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 8. Se você não tiver exemplar da lição em mãos, pode abrir a sua Bíblia, né? E na versão da lição, que é o meio da revista corrigida, ele vai dizer assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Então, com base nesse texto, né, que o autor ele vai versar aí em essa primeira lição, ela vai falar sobre verdadeira, a conclusão inevitável. Ela é verdadeira, a conclusão nunca é questionável. O que se questiona são os argumentos. Então, o que é um argumento falacioso? É aquele argumento que parece ser verdadeiro, mas as pessoas rejeitá-la. Ok? Então, essa lição ela vem propor isso, né? Então, veja, a cosmovisão cristã é a única que vai prover as respostas verdadeiras às seguintes questões: quem é Deus? Quem é o homem? Qual é o problema da humanidade? Há alguma solução para o problema da humanidade? E qual é o propósito da vida, né? Filósofos, cientistas, agnósticos, significativo aqui de cada ideologia, defini-las como ideologia de fato. Porque, veja, algumas, na verdade, são distorções internas da teologia, ou seja, desvios doutrinários, e outras são visões de mundo. Então é bom distinguir isso. Então nós temos algumas que são ideologias de fato, e a gente vai ver o erro delas, outras são filosofias e cosmovisões de mundo, e outras são distorções internas da fé cristã. Então cada um ao seu modo, né, e a sua maneira, a gente vai ver. Só a título de curiosidade, veja, as que são ideologia de fato são a materialismo histórico, que vai estar a lição 2, relativismo moral, lição 3, humanismo, que é a lição 6, ateísmo, que é a lição 9. Então, qual é a melhor forma? Conhecer bem a verdadeira. Se você conhece bem a célula verdadeira, nenhuma falsa passa. Qual é a célula verdadeira do cristão? É essa aqui. Se você conhece bem essa daqui, não tem nenhuma falsa que passa. Claro que é importante conhecer o mínimo, né? Até para orientar alguém, para poder se defender, se posicionar em algum contexto, mas não tem o termo, né? Não se define pelo termo,
e às vezes até inocentemente, né? Quando você entende, né, que aquilo é errado, aí você passa a entender que não deveria pensar, você vai ver o erro delas. Por isso que o tema da lição é a falácia. Qual é o erro do materialismo? Ora, se a pessoa só tem uma orientação de vida meramente baseada no que é material, no que é natural, veja, essa pessoa em si mesma, ela já é ela está dando, realmente, né? Importa são os bens materiais, né? Ele ignora essa parte do raciocínio, da imaginação, do sentimento, que são coisas que não são materiais. Mas, veja, ignorando isso, que já é suficiente para você entender que isso não se sustenta, qual é a maior implicação para o cristão? Uma pessoa que se orienta só pela materialidade das coisas. Pode um cristão... Oi? Oi? Como é que ele pode ter religiosidade, espiritualidade? Com a realidade, como eu posso crer nisso se eu só penso pela matéria? Você está entendendo a implicação disso? Então, é impossível, irmão. Veja, para mim, já é inadmissível que qualquer pessoa, mesmo que ela não seja cristã, um ímpio, um ateu, um agnóstico que for, ele seja materialista. Porque, veja, ele pensar isso já está provado. Com base em quê? Eu acho. Na cultura, na legislação. Você então está tomando bases que podem ser subjetivas. Porque se você for para uma outra cultura, imagina uma cultura canibalista. Matar é certo ou errado lá? E aí? Então, para a Bíblia, você já vê que não é verídico, né? Então, principalmente quando eu considero que a revelação suprema, né, que Deus nos deu está na Bíblia, né? E aí, a falácia está até aí, né? Porque foram feitas com indivíduos, né, que mudaram a sua opção sexual e passaram por tratamento, por terapia. E a porcentagem dessas pessoas que voltaram à opção correta, né, que é do correspondente ao gênero biológico, foi surpreendente, né? Muitas pesquisas por aí afora, né, tem governos financiando isso, querendo descobrir o gênesis gay, e as pesquisas sempre apontam no sentido contrário, porque não existe isso, né? Os cromossomos é biologicamente determinado, homem, mulher e mulher, isso é biologicamente determinado. Então, enfim, né? Muitos detalhes sobre isso, você tem muita literatura, eu mesmo falei um bocado lá, tem um vídeo lá na internet eu falando, que eu já dei umas palestras sobre isso. É um tema muito importante, uma vez que isso não, vai contra, né, o propósito do Criador para a humanidade, porque nós somos seres criados à imagem conforme a semelhança do Senhor, né? O homem criado para a mulher para o homem, né, para que um dia seja uma só carne. Se o ser humano se levanta um dia, né, olha para o espelho e diz assim, não, eu não me sinto como ser humano. Não é só a questão do gênero biológico. Ele não me sinto como ser humano, eu me sinto como um animal, qualquer animal. Ele está desprezando a criação do Senhor. Sabe o que é que ele está dizendo para Deus? O Senhor errou. Deus está errado em ter me criado ser humano com este gênero biológico, se eu me sinto de outro jeito. Veja, o problema está em Deus, que criou você assim, a pessoa assim, ou o problema está no sentimento da pessoa, que é inclinado pelo pecado? O problema está onde? Entende a questão? Enfim, tudo, né? A pessoa não se enxergar como Deus o fez, né? Se enxergar como animal, como qualquer outra coisa. É uma falácia também, principalmente porque está dizendo para Deus que Deus tem errado, né? E uma coisa que ignora o sofrimento humano. E existe uma teologia do sofrimento humano. Nós vimos lá no STPN, né, a teologia de Pedro, a teologia de Marcos, que fala do sofrimento de Cristo. Ora, se Cristo, o homem perfeito, sofreu, que contribui para uma melhoria de vida, para uma satisfação pessoal, para algo de positivo e de benéfico para o homem, isso é aceitável. As coisas que vêm de ordem no sentido, no vetor negativo, né, alguma coisa relacionada a sofrimento, alguma coisa relacionada a perdas, a derrota, isso é inaceitável. Então, inclusive, em alguns contextos, é até associado a pecado. E o livro de Jó prova para a gente que nem sempre o sofrimento está associado a pecado. Existem N questões diferentes que falam sobre as causas do sofrimento, aí não é só o pecado, tá? Então, em resumo, vai aparecer o humanismo teocêntrico, né? Deus dizendo quem é o ser humano. Este humanismo, que é do século XIX, XX para cá, é o humanismo antropocêntrico, que é o ser humano dizendo quem é o ser humano. E aí você veja a própria falácia, né? Não pode a criatura dizer quem é a criatura. Não pode, né? Então, por isso que existem muitos erros advindos do humanismo atual, né? Então, hoje se tem uma pauta, né, de direitos humanos, né, de defesa do ser humano, tudinho, mas você vê ali que existem muitos conflitos de interesse, né? E tudo que é relacionado a Deus, né, e a sua revelação é desprezado. Então, tudo que o ser humano faz ou deixa de fazer que está contra a Bíblia é enaltecido, é preservado. Mas se está de acordo com a Bíblia, conter
Deus criou todas as coisas, ele é transcendental, mas ele também é imanente. Ele interage com a criação. Isso faz muita diferença, irmão. Qual a diferença disso? A lição vai comentar, nessa lição 10, ela vai comentar que se a gente fosse deísta, com D, se o deísmo fosse verdadeiro, não adiantava orar. Porque se Deus não interage com a criação, eu vou orar para quê? É um tipo de materialismo disfarçado. Porque o materialismo é escancarado, né? Diz que Deus não existe, porque nada de espiritual existe. Aqui é disfarçado, porque Deus existe, mas se ele não interage com a criação, não existe milagre, então Jesus não ressuscitou. A gente está fazendo o que aqui? Se Jesus não ressuscitou, se o Espírito Santo não opera, se orar é isto. Então nessa lição você vai uma lição muito boa, você vai ver isso aí. Prosperidade eu já falei e triunfalismo eu já falei. Consegui, Deus é bom, tá vendo? Deu certo, né? Aí a gente vai para uma dinâmica, tem obras, aqueles dois lá eu não tenho mais, né? Que é o livro Questionário de Jó, as perguntas que Deus fez a Jó, aqui eu comparo todas as questões do capítulo 38 ao capítulo 41, né, de Jó, dá umas 60 questões, e eu mostro que as respostas a essas questões estão tudo no capítulo 1 de Gênesis. Deus respondeu essas questões todinhas antes de perguntar a Jó. Aí eu apresento lá, só que eu não tenho mais esse livro físico, mas você consegue na Santorini ou na CPAD, tem lá. E exemplo de fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, eu comento sobre cada um dos heróis da fé ali, falando da fé, dos tipos de fé, né? A fé na vida de cada um desses homens de Deus. Eu comento lá, também não tenho físico, você pode adquirir na Santorini ou na CPAD. Esses outros eu tenho